Para quem não sabe, eu trabalho com corretagem faz 6 anos, e aí eu estou aplicando tudo que eu aprendi no marketing digital para corretagem, e está me dando muito resultado. O que eu tinha comentado com o Aécio é que eu investi um total de 3.553 e tive um retorno de 48.720. Cada venda, se a comissão vai sair 8.120. Então, para o início, para um teste, eu considero um ótimo resultado. Que eu ainda estava pegando as manhas, estava começando a aplicar e foi indo. E é impressionante que bateu muito com o que o AS tinha falado, até para a questão do marketing digital, curso, e saiu basicamente assim, eu fiz aqui 6 vendas e eu tive um total de 629 leads. E aí, só para a gente poder mensurar o processo, porque às vezes a pessoa pode só olhar agora que você investiu 3.553, voltou mais de 48 mil, mas pode não mensurar o tempo. Como foi seu processo? E aí, quanto tempo após, por exemplo, você ter entrado no curso, você tomou essa decisão de começar a aplicar a corretagem? Porque eu acredito que até então você não tinha pensado em aplicar a corretagem só depois que aplicou. Aí só para a gente poder entender, se você puder compartilhar sobre isso. Então, na verdade, eu comecei assim a ver sobre o marketing digital desde 2020, dando uma olhada de maneira mais simples nos cursos e vendo sobre marketing digital, porque não tinha muito na época curso para corretagem específico. Então, às vezes eu fazia uma campanha, mas assim, uma campanha bem simples. Eu não sabia sobre remarketing, não sabia nada. E às vezes me dava um resultado, às vezes eu já cheguei a gastar R$ 30 com o cupom do que o Facebook me deu e me entregou uma venda. Ou seja, não gastei nada, mas assim, sorte. Fiz um anúncio ali e acabou meio que sorte. Então, às vezes acontecia. Aí eu parava e depois voltava, enfim. Aí eu fazia dessa forma. Eu trabalhava muito na Feira do Rolo também, que é grátis, né, no Marketplace. Indicação e tudo mais. E chegou um tempo, lá para 2022, eu comecei a cair na... Como que fala? Comecei a cair nas conversas fiadas de guru, né? Entendi. Que guru faz o quê? Guruzice. É isso que Juro faz. disso. Guruzice, é. E começava a ensinar a galera a fazer guruzice também. Joga isso, e aí você vai vender muito. E aí eu comecei a perder dinheiro, basicamente. Porque aí o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu vou pegar o dinheiro da corretagem e vou começar a aplicar no marketing digital. Aí eu achei o guru me ensinando a fazer guruzice, comecei a gastar dinheiro, aí eu falei, eu acho que eu vou parar com isso daqui. Então eu ficava assim, eu ficava na corretagem, pegava dinheiro e achava um guru e fazia guruzice junto com ele. Aí eu parava, aí eu falei, eu tô gastando dinheiro, vou ter que voltar. Então eu ficava nesse sítio. Aí até que em agosto do ano passado, eu resolvi montar uma loja. Aí eu montei a loja o ano passado, em agosto, era dropshipping, só que aí eu dei um azar de cair num fornecedor muito bagunçado. Então, assim, eu montei a loja, gastei dinheiro, tinha que pagar, aquela coisa do dropship, você paga para o fornecedor para aí depois começar a vender. E eu estava vendendo, tipo, logo no começo, estava me dando resultado. O problema era que toda vez que eu ia, eu levantava anúncio, aí daqui a pouco acabava o produto e ele não avisava. Estava na planilha desatualizada, ou não tinha a cor certa, ou mandava errado, ou aí ficava. Aí começou a dar muito, muito problema, o tempo inteiro. Tudo que você imaginar dava problema. Aí até que um dia eu tava arrumando tanta dor de cabeça que eu ficava mais tendo problema com ele do que problema com o anúncio. Mas ainda assim eu tive um pouco de resultado, não tive lucro. Aí eu falei assim, meu Deus, preciso de uma luz, porque desistir eu não vou. Aí eu arrumei um outro fornecedor que realmente era bom. O problema é que eu estava vendendo um produto específico, só que assim, o meu fornecedor até então, o frete dele para o Brasil inteiro era fixo, era R$19,85. Aí eu me programava naquilo. Só que o outro fornecedor que é bom, o frete já é variável. Então, de repente, o cara lá às vezes o cara de São Paulo comprava, dava R$10, ficava super feliz. Aí o cara lá de Sergipe comprava, dava R$60. Então, assim, aí começou a me complicar super, e aí eu falei assim, agora eu não sei mais como fazer, o que eu não posso é desistir. E nisso, eu levando a corretagem também.
Aí eu resolvi parar, pensar e comecei a olhar no YouTube. Aí foi onde eu te achei. Eu acho que eu escrevi como vender pouco, como vender todos os dias, com pouco. Eu escrevi alguma coisa assim. E caí no seu vídeo. Aí você começou a falar. Aí teve uma hora que você falou alguma coisa que o ideal era começar um curso em vez de dropship. Aí eu comecei a me identificar com muita coisa que você falou. Eu falei, nossa, eu comecei logo pelo pior. E tive o desprazer de conhecer as pessoas bagunçadas. Aí o que eu fiz? Eu abaixei a ansiedade, fiquei mais tranquila. Falei, ó, eu acho que eu estou indo no caminho errado, porque para mim é muito complicado agora, a loja. Então eu vou começar a estudar, focar. Eu comecei a assistir seu curso, a estudar bastante, focar. Na mentoria eu estava todos os dias, eu ficava bem caladinha, né, com a câmera desligada ali no fundo, mas eu estava só observando. E cada vez que eu ficava assistindo, mesmo que eu não falasse nada, eu acho que ia clareando mais a minha mente. Aí até que chegou um ponto, eu falei, eu acho que eu vou jogar isso para corretagem, porque tudo que ele está falando, eu acho que vai dar muito certo. Aí eu monto um baita de um caixa e volto para o marketing digital com curso. Aí foi onde eu comecei a fazer esses testes e foi dando super certo. Mas a pergunta que eu faço para ter uma clareza, quando você tomou a decisão que você disse, eu acho que vou fazer na corretagem. E aí, quando você pensou isso, eu acho que eu vou fazer na corretagem, foi por conta dos outros resultados que o pessoal teve na corretagem, seja quando a gente falou do web, ou seja quando eu estava indicando vender ticket alto, ou foi uma outra coisa que influenciou para você decidir fazer na corretagem? Não, foi porque é o meu trabalho principal, então, assim, eu preciso realmente de quanto mais eu vender, mais eu ganho, mais eu consigo aplicar no meu projeto secundário, que é o caso do marketing digital. Então, basicamente, é mais a questão de montar um caixa alto mesmo. Foi esse o motivo. E grana. Grana é a motivação de todo mundo. E quais erros que você cometeu que não faria novamente? Quais erros? Nossa, são tantos, são tantos. Então vai ser uma lista de 50 erros. Nossa, é uma lista aqui, menina, a redação do Enem. Nossa, pois é muito erro mesmo. Ó, Galera, pega um cafezinho. mas acho que o principal erro, e que eu não acho que é só meu erro, é da maioria das pessoas, é a questão da ansiedade. Eu deixei várias vezes a ansiedade tomar conta de mim, e por conta disso eu acabei errando, fazendo coisa errada, que hoje, com mais tranquilidade, hoje em dia eu tenho total controle, eu tenho tranquilidade, não tenho mais pressa, e é isso que está me fazendo ter resultado. Porque se logo do início eu falar, não, eu já preciso vender, coloquei R$ 10 lá, não saiu, então eu já vou desligar. Coloquei R$ 1.000 lá, não saiu nada, então eu já vou parar a campanha. Então, como eu tive mais tranquilidade, mais sossego, vamos dizer assim, eu não deixei a ansiedade me atrapalhar, aí as coisas fluíram. Mas por que eu acho que isso também aconteceu? Porque eu tenho domínio na corretagem. Então, quando você tem domínio em uma coisa, a ansiedade ela não bate tanto. Você já tá expert ali. Agora, para o marketing digital, quando você não tem tanto domínio, aí vem o medo, vem a ansiedade, aí começa a virar aquele bolo. Aí você não consegue sair mais. Então, o meu principal erro foi deixar a ansiedade tomar conta. E eu acho que muitos erros que eu cometi foi por conta da ansiedade mesmo. Queria resultado logo. Aí eu Perfeito, fazia o quê? Guruzice. entendi. O medo ele pode vir por conta de insegurança, ele pode vir por falta de habilidade, que seria uma capacidade que não foi desenvolvida. E aí, quando a gente pega na corretagem, você já tem a habilidade. Então, ao ter a habilidade, então, se você está bem resolvida consigo mesmo, você não vai ter medo. Porque você só vai ter medo se você tiver insegurança. Mas Sim, ao você ter a habilidade, não tem insegurança, você está bem resolvida, você consegue ter resultado. Agora, se a gente vai para uma área nova, marketing digital, a pessoa ela não tem habilidade, então isso faz com que ela se sinta insegura. Então, começar a aprender com menos orçamento é uma forma da pessoa ir se calejando, porque quando ela coloca um orçamento maior, está errando, ela vai ficando cada vez mais preocupada, e o importante é que a gente foque na atividade-chave. Hoje que você já vende, você focando, por exemplo, nas atividades mais importantes, trazer mais lead, conversar bem para converter, seu resultado vai estar sempre se mantendo. E às vezes as pessoas, depois de um tempo, elas param de fazer o que é essencial, o que é a chave ali do negócio para continuar crescendo.
e seja no marketing digital, o negócio que seja, a gente tem que mapear qual é o essencial que todos os dias eu tenho que fazer, eu não, mesmo que porventura eu delegue para outras pessoas, mas isso não pode parar de ser feito, porque isso vai fazer o resultado vir em proporções cada vez maior. E aí eu já aproveito e pergunto, já que a gente falou de erro, quais foram os maiores ensinamentos? Maiores ensinamentos, essa é boa, essa é boa. Bom, o maior ensinamento, de certa forma, o vendedor sabe, mas eu acho que fica mais claro quando a gente coloca na prática. O maior ensinamento é que, basicamente, venda é matemática. Matemática e muito teste. Então, se eu quero vender X, eu preciso encher a boca do meu funil, ponto final. Então, a minha meta é encher a boca do funil. Minha segunda meta vai ser o quê? Tentar converter essa galera. Então, é tudo matemática. E quanto mais eu aprendo, mais eu foco na matemática, eu acho que menos a pessoa se importa em ser xingada, e menos a pessoa se importa com, ai, poxa, falou não, sabe? Você fica muito racional. É isso, ponto, acabou. Levar um xinguinho, igual eu te falei, levar um xinguinho ali, outra ali, tá tudo de boa, porque é matemática, eu preciso converter essa pessoa. Então, quanto mais racional você é e mais você faz a venda como um cálculo, mais você tem resultado. Essa frase, ela precisa até de uma ênfase e pode até notar aí para fazer um post com esse comentário de a Jennifer, venda é matemática e dá uma ênfase porque o sucesso ele é matemático. Quando a gente pega, literalmente, eu fazendo projeção de vendas, eu pego ali os números que a gente tem para fazer uma projeção do resultado que a gente deseja ter. Isso é matemática pura. A gente faz, literalmente, multiplicação, divisão, mais e menos, só esses sinais dominou, mais e menos, divisão, multiplicação, aprendeu a fazer isso, você já consegue fazer a matemática para fazer o negócio crescer, e aí é justamente por o sucesso, eu acreditar que ele é muito matemático, que eu gosto sempre de acrescentar que na nossa jornada, a gente precisa saber qual é a equação que vai fazer o resultado vir mais rápido. E quando a gente fala em matemática de equação, tem sempre algo em nós que falta para o resultado vir. Então, quando eu descobri que em mim o que faltava era literalmente eu assumir um risco maior, porque depois que eu assumi um risco, eu dava conta, através da minha responsabilidade, de executar as coisas, então eu colocava uma meta e eu dava um jeito de fazer. Então, seja quando eu fiz um evento sem gastar nenhum centavo, seja quando eu comprei, aqui entre uma sacada para a área de imóveis, quando eu comecei a comprar imóveis, dividindo sem fazer financiamento. Tipo, se eu for falar para alguém que tem como comprar imóvel sem ser por financiamento e com valor baixo, ela vai pensar, ah, então você vai fazer leilão. Não, mas eu descobri a minha forma de fazer isso. E sempre foi assumindo uma responsabilidade, sempre foi, de fato, me comprometendo mais e dando um jeito de depois gerar o resultado. Ah, não consegui, não se frustra. Foca no próximo número. Porque quando a gente leva em consideração, que foi uma das coisas que ficou na minha cabeça e até hoje não sai. Eu falei isso no final de semana para uma pessoa que já tinha gasto um valor bem alto nos últimos 5 anos com cursos. Eu comentei hoje de manhã. A pessoa estava investindo e não subiu um anúncio. Essa pessoa, ela queria entrar na mentoria, por isso estava compartilhando isso. E eu disse: é o seguinte, faça o seu primeiro anúncio, porque não importa quanto você investiu, você ainda não fez nenhum anúncio. Então você está só comprando conhecimento e não está executando nada. E quando a gente pega que a cada 20 nãos você vai ter um sim, se o seu produto é um ticket baixo, então é só você metrificar. Eu preciso ter 20 pessoas acessando e depois eu vou ter o sim. Você descobrir, igual a Jennifer, que é a cada 100 não, porque na meta dela é a cada 100 leads que ela tem o sim. Então você tem que ouvir cada não motivado. E aí, quando eu coloquei isso na cabeça, quando eu fui fazer a primeira vez um evento com essa informação, eu entrava em contato com o patrocinador dizia não. Aí eu lembrava, eu preciso saber quantos nãos eu preciso ouvir até o primeiro sim. E aí, quando eu metrificava e eu via que era a cada 20 contatos ou 30, aí eu disse, agora é só seguir a métrica, é só agora, todos os dias, estipular quantas pessoas eu vou abordar para estar fechando com um patrocinador por dia ou por semana. E a mesma coisa a gente vai fazendo. Então, isso que a Jennifer falou, você pode até tatuar, fazer uma camisa. Vida é matemática, o sucesso é matemática. Dos Pode criativos falar. que você faz, quantos dá certo e quantos dá errado? Perfeito. Eu vou compartilhar 3 estruturas. Quando eu compartilhei na aula, que está lá em mentorias de conteúdo,
como testar 30 criativos por semana, naquela estrutura, eu quero no mínimo 2 criativos que eu vou suportar a escala. Então, dentro dessa estrutura, é no mínimo 2 que vai escalar. Quando eu vou para a estrutura de 10 criativos diferentes, que é uma outra que eu vim compartilhando recentemente, de 10 criativos diferentes, eu espero que mais de 50%, se é baixo orçamento, venda. E quando eu vou para o mesmo criativo, criando 10 cópias, é no mínimo 30%, que esse vocês já estão acostumados. O mesmo criativo, criei 10 cópias, no mínimo 30% vai vender. E essa é a média que eu tenho, geralmente, de cada estrutura. Eu vou fazer perguntas bem específicas, mas antes eu gostaria de saber, para as pessoas que estão aqui, vocês querem fazer perguntas para a Jennifer? O Rodrigo Rodrigues perguntou, no caso da corretagem, há a necessidade de ter um corretor com Cresce, Jennifer? Rodrigo, precisa ter Cresce, mas ó, é bem simples. Tem algumas empresas que elas trabalham com certificações, você faz o curso, depois faz a prova, aí você vai pagar, óbvio, né? Porque no Brasil é taxa, taxa, taxa. Paga ali a taxinha para o Cresce anual, aí você já vira corretor. Se você começa, porque tem muita gente que trabalha de maneira ilegal, quais são os problemas? Você acaba respondendo criminalmente até. Então, você recebe multa, depois de 3 multas, você acaba indo receber o processo criminal. Então, é bem complicado. Sempre com Cresce. E aí, por exemplo, você é corretora, você conhece corretores que têm gestores de tráfego que ele não faz o anúncio, mas eles pagaram para gestores de tráfego fazer? Conheço. Mas, assim, a maioria que eu conheço, Minha Casa Minha Vida, eles fazem, mas fazem da maneira que eu fazia antes. De maneira, assim, simples. Gastava um pouquinho ali, uma verba de 500, 300 reais. Uhum. Eu conheço muitos corretores amadores. Eu perguntei isso porque, assim, uma das formas que eu encontrei foi quem já tem o Cresce, quem já é especializado, eu oferecer para a pessoa o serviço de gestão de tráfego e ao sair à venda, ele que é o corretor, ele que atende, a gente divide. Então, Sim. tipo, eu faço um investimento, inclusive, eu não quero nem que ele invista, eu só quero que ele faça a venda. E essa foi uma forma que eu encontrei, eu não quero ser corretor, por exemplo. Sempre existe também a forma de você ser o dono, mas aí você corre mais risco, você precisa negociar com os arquitetos, você precisa ter engenheiros, você vai ter que desenvolver habilidades, mas eu falo isso pensando em, se pelo menos tiver uma pessoa a cada vez que eu falo isso, que toma a decisão, eu vou empreender e vai dar emprego para mais e mais pessoas, a gente vai estar contribuindo para um Brasil melhor, porque nem todo mundo vai assumir risco, e nem todo mundo precisa, mas aquelas pessoas que sentem no coração, assumam o risco, vai para cima, não sei qual é a área, mas só vai, coloca Deus na frente e vai. E tem pessoas que você joga valor, joga lead e não vende. É impressionante. Igual eu estava te falando, eu estava com uma equipe de corretoras, eu também estava fazendo o tráfego pago. Eu joguei mais de R$ 1.000 para 2 pessoas, simplesmente não saiu nenhuma venda, nenhuma. E aí sempre ficam reclamando, não, mas é porque o lead é desqualificado. Mas é sempre o problema era o lead, nunca era a pessoa, nunca era o atendimento. Às vezes a gente tem que ir atrás de pessoas que elas tenham um coração sensível, porque na venda a gente precisa ter um coração sensível, porque assim, eu levo em consideração o seguinte, venda é feeling. Eu posso treinar a habilidade da pessoa e ela se tornar um bom vendedor Sim. através de gatilhos, através de rapport, ela vai aprender uma série de coisas, mas se ela não tiver o feeling para entender que com base no perfil da pessoa, eu mudo minha abordagem, se eu atendo todo mundo padrão, a mesma coisa, eu não vou converter bem. Então, às vezes, a pessoa ela é um cliente que ela tem potencial, mas o perfil da pessoa ela é muito fleumático. Então, ela não dá sintomas de que ela está interessada. É uma pessoa bem fria mesmo. Então, você acha que ela não quer, mas às vezes esse é o que mais quer, só que ele não é espalhafatoso de dizer, meu Deus, eu quero muito. Ele já está ali só buscando os dados, mas ele tem muita probabilidade. Então, a gente tentar entender o perfil e atender com muita qualidade, a gente já elimina que o problema seja você. Sim. E é uma coisa que no negócio local, a questão do atendimento no WhatsApp, é que eu sempre falo, se o gestor de tráfego puder, por exemplo, abrir os olhos, explicar, eu acho legal, por mais que a pessoa fale, mas isso não é minha função, mas isso vai ajudar a pessoa a ter resultado. Mostrar a ferramenta, falar que tem diferença, que é legal fazer um fluxograma. Isso tudo eu acho que vai fazer diferença no final.
Uma pergunta que eu sempre faço, Jennifer, e eu não posso deixar em nenhuma das hipóteses de fazer, é o seguinte: você falou que passou por vários gurus, e é muito comum a pessoa não ter suporte, é muito comum ela não ter mentoria todos os dias. Então, quando você escutou a promessa de mentoria todos os dias, o que você pensou? Você pensou, esse é mais um, ou, ou o que aconteceu? Não, você não tinha cara de guru, não, viu? Por incrível que pareça, tem uma aparência legal. Mas, porque guru, geralmente, se você reparar, eles já têm cara de guru, é impressionante, eles se parecem muito. Mas quando eu ouvi a promessa da questão da mentoria, eu realmente pensei, falei, nossa, é isso que eu estou precisando. Por quê? A maior parte dos cursos que a gente vê, a galera fala, não, a gente vai dar mentoria. É quando vai ver, na verdade, só joga num grupo ali, pede para alguém ir respondendo as perguntas e fica nisso. Agora, o seu diferencial é, todos os dias tem várias pessoas aqui reunidas, compartilhando, a gente vai aprendendo com o erro dos outros, com o acerto dos outros. Então, principalmente no meu caso, eu sou o tipo de pessoas que eu aprendo olhando e na prática, de preferência. Então, eu observando os outros, eu acho que isso me ajudou ainda mais do que só ficar no curso, na aula. Perfeito, Você é Jennifer. nota 1000. E você nem tá me pagando nada para esse elogio todo, hein? Toda honra e toda glória seja dada sempre ao Senhor, mas eu pergunto isso por conta que, para que eu consiga mostrar às pessoas que a mentoria de fato nós fazemos, eu sempre gosto de pegar esses trechos e mostrar nos criativos, porque é muito comum, às vezes, a pessoa dizer, não vai ter mentoria todo dia, depois de uma semana você vai sumir. Só que ela não sabe que a gente está há mais de 2 anos fazendo mentoria todos os dias, e até quando acontece alguma coisa, igual semana passada, que eu não consegui estar aqui, mas a gente manteve mesmo assim o suporte, que a gente vê que é essencial, e o quanto antes eu resolvi para voltar, então faço questão de estar aqui, porque a gente sabe que o suporte, o acompanhamento e dizer é isso que está errado, vai fazer vocês cada vez mais ser assertivo para ter resultados melhores. Então, eu que agradeço por você ter confiado e ter entrado na família, porque a família não seria a mesma sem você fazendo parte. Cada um aqui é essencial. É por isso que eu digo, e eu preciso deixar claro, quando a gente leva em consideração, as pessoas mais antigas vão lembrar isso. A Jennifer, ela participava todos os dias, e aí no momento que ficou mais atarefada, ela não estava participando, mas tudo aquilo que ela aprendeu, vendo ali, eu analisando os anúncios dos outros, ela tirando dúvidas, foi essencial para nesse momento que estava corrida, ela não pôde participar, ela executar a parte do tráfego com mais segurança. Porque se ela não tivesse dominado, aí ela poderia ter insegurança na hora de investir, sem saber qual estratégia utilizar. E aí, nesse processo, na hora de investir, mesmo sem você estar esses dias aqui, foi tranquilo ou você ficou com muita insegurança? Não, foi tranquilo. Perfeito. Eu só pensei assim, nossa, o AS tá achando que eu desisti de tudo, hein? O AS. Não, não. Você falou uma coisa que eu até notei aqui, eu vou notando e eu vou comentar. Você passou por várias coisas e você comentou: preciso de uma luz porque eu não vou desistir. Quando você falou isso, eu notei porque você ainda não, depois você foi contando a história, você ainda não tinha visto vídeos eu falando de cursos e tal, mas você já estava comprometida consigo mesmo. Que o que eu digo às pessoas é: você não precisa se comprometer comigo, de dizer, o que é isso vai pensar se eu não estiver participando. Você precisa se comprometer com você a ponto de, eu não vou desistir, nada vai me parar. Se você perceber que eu não vou conseguir te guiar, você pode ir atrás de outra pessoa. Você não parando, você não desistindo, você chegando no resultado, para mim eu já vou ficar feliz. Agora, se eu puder fazer você ter resultado, igual pude contribuir no processo da gente, é óbvio que eu vou ficar feliz. É óbvio que vai ser bom até para o meu objetivo de gerar resultado para o maior número de pessoas possíveis. Mas esse comprometimento é interno e é de cada pessoa. Você precisa, igual ela fez lá atrás, estabelecer. Eu não vou desistir, para você não parar. Então, eu gostaria, para a gente poder encerrar, que você desse uma dica para quem está começando, ou uma ou mais de uma, para uma mensagem aí que, se você fosse deixar aí para o mundo, para quem está no início do marketing digital, pessoas que às vezes querem resultados rápidos e desistem, uma mensagem que você poderia passar na TV, nos filmes, alguma coisa desse tipo.
Bom, primeiro, só um adendo. Eu te falei, né? Eu quero acertar na LotoFace. Na hora que chegar no 100 mil, é LotoFace. Agora você já está mais próxima de participar da Mas, confraternização dos 100K, então tá verdade. fácil. Bom, o recado que eu quero deixar é o seguinte: eu acho que essa geração de hoje, eu acho uma geração muito frágil, mas também eu acho que a gente está exposto ao Instagram, tudo muito rápido, é tudo muito simples, as pessoas vendem ilusão para a gente. Então, o primeiro passo é não cair nisso. É já entender que existe um processo, e é como você falou, a gente precisa focar no processo, que é o principal, ser mais racional, diminuir a ansiedade e não desistir, porque a partir do momento que você coloca na cabeça que você não vai desistir independente de qualquer coisa, pode vir qualquer coisa que, se a luz for, no final das contas, um trem no túnel, uma hora vai... Você pode ser atropelado, mas vai passar bem. Perfeito. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a galera, a todos vocês aí por ter me ouvido. Obrigada para todo mundo. Finalizamos. Olha o Jorgão aqui, ó. Tem que pagar a ração dele, né? É outra motivação também.